cerâmica, sobre esmalte, sobre dente, numa discussão na quinta-feira, tá? Então, essa aula online e, porventura, o curso online surgiu, né, de vários cursos que nós damos presencial aqui na Dental Press e, devido à pandemia, a gente acelerou esse processo, tá? A gente acelerou esse processo. Vi aqui que tem vários alunos que já fizeram curso com a gente aqui na Dental Press. Obrigado aí por estar aqui. Outros eu não conheço, né? Mas fica o convite aí para conhecer a Dental Press, essa instituição tão de excelência que nós temos no Brasil. E então, para quem não conhece, fica o convite. Eu vou iniciar então aqui compartilhando a minha aula, mas antes de eu compartilhar a minha aula, então a cronologia hoje vai ser assim: vou dar aula de 30 minutos, depois vou chamar o Rafael Monte Alto para um bate-papo e também o professor Paulo Vinícius Soares. Qual vai ser... E durante essa aula nós teremos também o sorteio, tá? O que nós vamos sortear hoje? Hoje nós vamos sortear nós vamos começar agora, tá? 3 vouchers de R$200 da 3M, vinculado à Súria Dental. Então, o voucher de R$200, mas a compra mínima é 600, mas você ganha R$200, tá? Para você comprar qualquer material da 3M. E eu vou sortear daqui a pouco esse. Na verdade, eu vou sortear agora. E para você participar, ali está tudo certo, é para sortear um? Tá. E para você participar, você tem que estar aqui como vocês estão, tem que estar ao vivo como vocês estão, e também tem que ter marcado 3 amigos lá no Instagram, seja ele da Dental Press, seja ele no meu perfil, tá? Professor Fabiano Marçom, ou no perfil da Dental Press. Então, se você não marcou, marque lá, que aí você pode concorrer. Então, hoje vão ser 3 vouchers da 3M, como eu falei, de R$200, mais o livro do Paulo Vinícius Soares, mais o livro do Rafael Monte Alto, o meu vai ser outro dia, e também um kit Victra de resina composta, o kit completo, tá? Então, marca lá para você ser candidato a um desses sorteios. Todos os dias nós teremos sorteios, todos, tá? Então, para isso, você precisa estar ao vivo, e no ao vivo você precisa dar um oi para nós aqui, seja ele pelo chat ou seja ele você escrevendo lá para Dental Press. Tá bom? Beleza, então vamos iniciar. Estamos aí em 150 pessoas. Eu vou trocar... Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, é só escrever aqui no chat que eu vou dar... Vou olhar, vou observar, tá? Vou até colocar aqui. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver o chat, bate-papo. Eu estou olhando. É o Aram, boa noite a todos. Perfeito. Tá compartilhada a tela, Liz? Beleza. Vinícius, tá vendo a minha aula, Vinícius? Então tá bom. Valeu. Eu tô te vendo aqui, eu consigo ver. Então vamos direto ao ponto, né? Eu tenho meia hora aí para dar esse inicial, então a gente vai bater um papo rapidamente, mas muitas vezes nós, colegas, nós temos uma dificuldade para diferenciar o que é um laminado, o que é uma faceta, o que é um fragmento. Aqui para nós diferenciamos assim, ó. A faceta do laminado quer dizer espessura. E o fragmento é uma parte dessa faceta. Então, ou seja, aqui eu estou dando um exemplo de confecção de 4 facetas, né, dos dentes anteriores, de lateral a lateral, e nos 2 caninos, 2 fragmentos. Nós fazemos alguns caninos, não são todos casos que requerem fazer um fragmento, mas o dente que a gente mais faz fragmento é o canino, quando a gente quer devolver guia no canino ou alguma meia que não está interessante. Aí você pode perguntar assim, pô, Fabiano, mas por que não facetar ele inteiro? Se ele tiver com volume adequado, o corredor bucal está correto em relação aos demais dentes, não tem por que eu desgastar o esmalte dele e fazer um facetamento completo. Então, nesses casos, fragmento realmente não tem preparo nenhum e é uma colagem. Isso a gente faz só em canino. Em central é muito difícil, lateral é muito difícil esconder essa margem de união. Então, em canino a gente faz, mas alguns casos, não todos os casos, como eu falei. Mas aqui é só para mostrar essa diferença. Então, o fragmento é uma parte de uma faceta, né? É uma parte de uma faceta. E aqui na frente do 12 ao 22,
requer, que são verdadeiramente os laminados. A gente denomina assim, ó, diferença entre eles, né? Quando é laminado, é de 0,5 a 0,4, 0,3, 0,2, então 0,5 para baixo. Mais que 0,5, a gente trabalha aí com facetas. E eu gosto de denominar assim, então eu tenho lâminas, eu tenho facetas, e eu gosto de falar facetão. Sabe aquele facetão que parece quase coroa, mas não é a coroa? Porque para ser considerado coroa tem que envolver toda a cervical, seja ela vestibular, proximal e lingual. Então a gente chama de facetão, alguns chamam de coroeta e por aí vai, tá? A gente chama de facetão, né? Então vocês estão vendo a diferença entre eles, né? Mas lembrando sempre, as etapas clínicas não mudam, seja para o laminado, seja uma faceta, seja uma coroa, seja uma reabilitação oral, não muda. Eu preciso de um planejamento, né? Com DSD, sem DSD, gig estético, gig funcional. Aí você vai ver o caso, quem dá aula de DSD é a Raquel, nos cursos, né? E aí no planejamento, você vai testar esse planejamento, que é o mock-up, ou alguns chamam de teste do sorriso, teste smile, ou para o paciente entender um teste drive. Ou seja, eu não vou tocar no dente da pessoa antes de eu saber como vai ficar o resultado final em termos de forma. Isso é muito importante em termos de forma. A cor, obviamente, é uma resina bisacrílica, né? Eu tenho várias no mercado hoje, mas o mais importante é o paciente acostumar ou gostar, e você também como dentista, se está tudo interessante daquele seu planejamento. Mas lembre sempre uma coisa, quando você está fazendo um mock-up, não é só ver a estética, você tem que ver a função também. Eu dou uma aula de função, eu dou aula de reabilitação, de DVO, nos cursos aqui de especialização, do laminado, a gente dá uma aula de oclusão no laminado também, para o cara não sair facetando Deus dará, sem ter uma base funcional também, né? Então quem fez sabe o que eu estou falando. Então, é muito importante você fazer os guias de desoclusão, ver se o paciente está com os guias protrusiva, lateralidade, a oclusão ideal, ou seja, anterior protegendo posterior, posterior, dentes posteriores protegendo anterior. Isso é muito, muito importante. Aí sim, depois, se requerer, você vai fazer o preparo, a moldagem ou escaneamento, depende do que você tem. Aí vai para o laboratório, um bom contato com o laboratório, fotos do preparo, isso é muito importante. E depois a cimentação e preservação. Isso não importa se é um laminado ou uma reabilitação oral, né? E os casos de laminado são fartos, né? O que são fartos? Eu posso associar com várias outras disciplinas. Eu posso associar pós-orto, eu posso associar com uma estética vermelha, né, que a gente tem o curso aqui com o Cleverson, ou seja, uma cirurgia periodontal prévia aos laminados. Com implante, algumas vezes eu tenho 1 ou 2 dentes associando implantes nessa região anterior e também laminados os demais dentes. Às vezes é reabilitação oral também, né? Então eu tenho muita coisa no consultório, né, que pode chegar para você. Então, o nosso protocolo são 6 etapas, né? Então, lógico, o planejamento, depois o ensaio restaurador, o ensaio diagnóstico, o mock-up, realmente depois o preparo, a moldagem, laboratório e, como vocês viram, a cimentação e preservação. As indicações são fartas, nós temos várias indicações para indicar o laminado, né? Então, ou seja, alterar posição, cuidado, asteriscos, aí ele não é ortodontia, pelo amor de Deus. Fluorose, hipoplasia, às vezes eu posso trabalhar com microabrasão, e casos mais severos, às vezes faceta. Múltiplos diastemas, discrepância de bottom, posso trabalhar com resina em pacientes jovens, mas se é um paciente adulto, ele pode optar também. Alterar cor e forma, esse é o que é o mais comum, né, de laminados cerâmicos. Desgastes incisais também pode ocorrer e outras indicações também. Então, caso assim, a gente tem vários casos, nós demos, só no curso de laminado, nós temos 15 turmas de laminado, a gente faz 3 vezes ao ano esse curso clínico, e cada curso nós fazemos mais ou menos de 50 a 70 facetas, né? Então, nós temos uma casuística bem grande aqui só em um curso, não estou falando de especialização e os demais. E a gente às vezes faz preparo sobre esmalte, outras vezes preparo sobre esmalte e dentina, se tiver uma resina já naquele mesmo dente. Às vezes faz um preparo sobre cerâmica. Então a gente consegue resultados super interessantes. Esse é o dia a dia, né? Esse é o dia a dia nosso.
aquele paciente que vem com restaurações, que fracassaram, o paciente não colaborador, manchamentos, e aí ele quer uma coisa mais estável em termos de coloração e que não dê tanta manutenção. E a cerâmica a gente sabe que ele tem uma resistência grande e também uma estabilidade de cor longeva, né? Ele não altera a cor, o paciente pode fazer o que ele quiser, ele não vai alterar a cor quando bem feito pelo laboratório. Perfeito. E a gente consegue esse tipo de resultado. Nós vamos falar de vários casos. Então esse caso é super favorável. O que é super favorável? Eu não vou desgastar a estrutura dental, eu vou tirar as resinas que ele já tem. Super favorável. Então uma indicação super favorável. Aquela troca de resina por cerâmica, o paciente não está contente porque ele toma chimarrão, uma alimentação corante, né? E por aí vai, e ele não quer vindo fazer repolimentos no consultório. Outra indicação muito legal é quando precisa de volume. Então, aqueles dentes hereditariamente pequenos, já usou aparelhos, já fez cirurgia periodontal e ele quer ganhar volume. Isso é super, super interessante, né? Que muitas vezes você não requer nenhum tipo de preparo. Na verdade, eu não gosto de falar que não tem preparo. Eu sempre falo assim que tem que fazer um risco na cervical. Um risco na cervical, tipo quase um chanferete, menos que um chanferete, que vocês tiveram na graduação, para que você delimite para o laboratório o término. Se você não delimitar, ele vai delimitar. Às vezes ele delimita certo, às vezes não, e pode gerar um sobrecontorno aí na faceta. Então o ideal é sempre que você delimite esse término. Tá? Então aqui um outro caso que tudo feito por aluno, nada nosso, tudo por aluno, e aí o resultado aí final imediato desse caso. Olha lá, o antes no 12º curso de laminado. Então a gente consegue um resultado super interessante. O outro caso também de volume, olha só. Caso que você consegue melhorar a autoestima, posicionar um botox definitivo, porque o lábio fica com suporte. Então um botox definitivo, vamos dizer assim, botox definitivo. Então você consegue um resultado super interessante quando você quer ganhar volumes. Esses aqui são os melhores casos. Quando você quer ganhar volume. Um caso complicado, eu diria uma contraindicação, não diria contraindicação, uma limitação. O paciente com overjet. O paciente com overjet, primeiramente, teria que colocar aparelho e colocar esses dentes na posição correta. Principalmente se for um dente íntegro, senão você tem que desgastar esmalte. Lembra assim, esmalte é ouro. A gente não desgasta a torta e direita. Então, se o paciente tem um overjet mais pronunciado, coloca o aparelho, coloca o Invisalign, não sei que tipo de aparelho, coloca na posição correta e aí você pode restaurar se necessário for, seja com uma resina, seja com uma cerâmica. E a gente consegue até casos mais favoráveis, ou seja, casos que têm coroas associados, com remanescentes diferentes, com um pino. Isso aí é uma pergunta corriqueira dos pacientes. Pô, Fabiano, mas eu tenho um implante no meio, eu tenho uma coroa com pino metálico e eu tenho facetas. E aí, o que eu faço? Eu tenho N opções para fazer e mascarar isso. Eu posso mascarar com resina composta, como vocês estão vendo aqui. Eu posso fazer uma infraestrutura em zircônia, estratificar em cima. Né? Então, assim, Fabiano, eu vou tirar o pino metálico para fazer um pino estético. Não adianta, a cervical é escura. Não adianta. E são casos desafiadores para você mimetizar. Isso são casos desafiadores. Né? É óbvio que tem que dar uma conversa muito legal com o laboratório, dar espessura para ele trabalhar, porque às vezes, se está muito, muito escurecido, o disilicato de lítio não consegue mascarar isso, você tem que fazer um coping em zircônia mesmo e estratificar por cima. Então você tem que conversar, e isso vai ser uma conversa da Lísia amanhã com o Miguel. Então nós temos aqui vários casos, né? Vários casos aqui é só um inicial, uma introdução, né? Algumas indicações, para depois a gente bater um bate-papo com o Miguel. Então a gente consegue, ó, em 4 dentes, aqui é um mocap, em 4 dentes, transformar o sorriso. 4 dentes, 4 facetas. Né? Então a gente consegue melhorar muito esse sorriso. Seja ele associado com orto, seja ele associado com reabilitação. Então, vários casos que a gente consegue melhorar isso, o sorriso e a autoestima da pessoa. E o mocap é uma etapa super, super importante. Lembra que eu falei para vocês? Quantos de nós, os mais experientes, olha lá, os mais experientes, a gente não começava a fazer reabilitação ou coroas mais antigamente, e aí chegava no... Eu sempre falo isso. E chegava no definitivo, aí você cimentava lá as coroas, e o paciente chegava para você, pô, Fabiano, ficou legal, mas o formato do provisório estava mais bonito que o definitivo, porque a gente não tinha esse planejamento reverso. Então o mocap, ele é imprescindível. Então você tem que trabalhar com bisacrílica em casos estéticos e estéticos funcionais. Ou seja,
eu trabalho diariamente com resina bisacrílica. Não tem como, né? Isso é protocolar. Você não pode começar a preparar e moldar ou escanear sem o paciente não estar 100% satisfeito com aquela forma daquele dente, com aquele novo sorriso ou com aquela nova função e sorrisos, quando você mexe com reabilitação, embora a gente está num curso de laminado, não de reabilitação. Quando eu comecei em laminados, era resina acrílica, gente. Era horrível. Era horrível. Você usava Dencor, Dencrelay, esse é um artigo publicado por nós em 2006, quando eu terminei o doutorado lá com o professor Baratieri. E a gente fazia com resina bisacrílica. Esse caso foi feito junto com o Sérgio, professor de Belém do Pará. Então, a gente não tinha cor, né? Era difícil trabalhar. Em termos de essência do planejamento, é muito próximo, tá? É muito próximo. Mas não é igual hoje, porque hoje eu tenho cimentos fotoativados. Antigamente era só foto dual. O preparo não era tão conservador. A gente falava que laminados, como a gente fala hoje, eram facetas de 0,8. Hoje a gente fala de laminato de 0,2, 0,3, 0,4. E aqui nós temos uma gama muito grande de resinas bisacrílicas, como vocês estão vendo aqui, né? Ó, uma resina bisacrílica. Qual você vai escolher? Temos várias. Então, de proporção 1:10, né? Que você não dá para usar a pistola da moldagem. E tem de 1:1, dessas marcas comerciais aqui. Já usei todas muito bom, alguns com melhor custo-benefício, outras consideradas padrão ouro, né, em termos de publicação, mas tem algumas com diferenciação de cor, de viscosidade e também de resistência. E o preparo, nós vamos falar hoje de preparo, nós temos algumas técnicas de preparo. Olha só, algumas técnicas. Eu posso fazer a técnica da silhueta, que é muito clássica aqui no Brasil, né? Ou seja, vou usar uma broca esférica inicial. Tem a técnica de desgaste seletivo, que eu vou fazer 2 sulcos com a 2135, né? Também tem as duas que eu preciso fazer sobre a bisacrílica, que é com uma broca esférica, 1014, 1016, depende da espessura que você quer disso. E também com brocas aneladas, que é 4141, 4142. Lembrando que essas duas técnicas da esférica e anelada, obrigatoriamente, você tem que fazer sobre a bisacrílica. Deixa eu ver se vai passar aqui. Ó. Então essas duas, não, isso aqui não quer funcionar, mas tudo bem. Tá? Então a esférica e a anelada, pessoal, você vai ter que trabalhar com a bisacrílica em cima, tá? Obrigatoriamente. Classicamente, o que os dentistas mais trabalham são essas duas aqui. Silhueta, que é o mais comum, né, para coroas, e também desgaste seletivo. Aí vem sempre aquela pergunta, pô, Fabiano, mas quantos milímetros eu tenho que desgastar para eu fazer a faceta? Cara, às vezes você não precisa desgastar nada. Às vezes é só delimitar o termo. Lembra aquele que eu falei no começo? Quais são as melhores indicações? Quando eu preciso volume, quando eu tenho um enceramento aditivo, seja ele um enceramento digital ou analógico, com cera. Então, o enceramento aditivo, ele facilita muito a minha vida. Eu consigo provar o mockup. E isso o Miguel vai falar amanhã desse planejamento digital também, junto com a Lísia. Então, vamos voltar. Quais os melhores casos? Quando o paciente já tem resina, quando eu preciso de volume, né? Ou seja, eu não vou desgastar dente. Pensa assim, esmalte é ouro, você não desgasta por desgastar, né? Os piores casos são o paciente quando tem um overjet muito pronunciado, quando ele tem uma mordida profunda. Quantos casos eu vejo no Instagram? O cara já tem uma mordida profunda, aí você vai lá e faceta, fica mais profunda ainda, a guia anterior fica errada, não fica uma inclinação correta, e aí começa a travar a mandíbula da pessoa. Resumidamente é isso. Então, veja a função também, muito importante isso, tá? Muito importante para você não ter problemas no futuro. No futuro. Então, essa aqui é a broca esférica, como eu falei para vocês. Alguns gostam. O Rafael, que vai conversar comigo, ele gosta bastante dessa técnica, tá? Não sei se ele tá aí já, vou ter que ver com ele. E aí nós temos dois tipos de broca ou ponta diamantada. Não erre isso. Não erre isso. O que é não errar? O que é não errar, gente? Ponta diamantada é uma coisa, broca é outra. Eu tenho várias marcas comerciais aí, ó. Várias marcas comerciais que você pode optar. Invicta, KG Sorens, DJ,
Trihal, Edenta e por aí vai. Então, broca a parte de baixo, ótimo, né? Lembrando uma coisa que a gente tem que prestar atenção, eu tenho tipos de granulações, Então, o que a gente está acostumado mais dia a dia são essas brocas da granulação média, que é azul, aquela lista azul, né? E aí a gente está acostumado com a F e a FF. Mas hoje nós temos brocas, tipo, que a gente chama black, ou essas verdes e essas pretas, para remover de silicato de lítio ou até feldespato. Porque, normalmente, se você usar a broca média, você vai desgastar muita broca. Você tem que usar muita broca para fazer aquele desgaste de silicato de lítio. Então, uma indicação interessante é você ter no seu consultório essas brocas de silicato de lítio ou uma cerâmica muito reforçada, tá? Então, lembre, você vai precisar de uma série verde ou de uma série black, para remover isso daí. Perfeito. Então, você pode usar uma dessas pontas, Invicta, Prima, KG, J, temos várias aí. E lógico, de nosso dia a dia é usar a azul. Algumas vezes a gente vai ter que ter a verde e a preta. E para dar acabamento, essa vermelha e essa amarela. Vou conversar com o Rafa sobre brocas para acabamento. Eu gosto muito da 118, da Prima, né? Que você dá um acabamento muito, muito interessante, tá? No seu preparo. Lembre sempre disso. Quando eu acabar um preparo, você não pode só utilizar fresas. Você vai utilizar também discos, né? Então, disco Softlex ou outra marca, pode ser qualquer discos sequenciais e depois borrachas. Isso é protocolar. Não é só para faceta, isso é para onlay, para coroa, tá? Que você vai ver que a sua peça vai vir muito mais fiel. Você vai tirar algumas irregularidades disso daí. Então você vai dar o acabamento com borrachas para resina. A borracha que você usa para resina mesmo. Então você passa dando o acabamento com água, tá? 9 horas já, praticamente 9 horas, eu vou fazer o primeiro sorteio, tá, Liz? Então roda o sorteio aí. Se você tiver alguma pergunta, por favor, escrevam aqui no chat, tá? Escrevam aqui no chat, nós estamos com 200 pessoas aí vendo a aula. Vai rodar aqui o sorteio e vamos ver quem vai ganhar o primeiro voucher de R$200. Primeiro voucher de R$200. O Rafa já está na área. O Rafael Monte Alto. Aí ela vai conferir, vocês viram lá o nome, ela vai conferir se está na aula, né? Você dá um oi aqui no chat ou também escreve lá para Dental Press, tá, Alice? Você tinha que utilizar micromotor elétrico ou alta rotação? Cara, micromotor elétrico é fantástico, é a melhor coisa que tem. Só que ele não é tão acessível, né? Porque ele custa na faixa de R$10.000. Mas se você tem um micromotor elétrico, é ótimo. Eu sempre falo assim, no mínimo uma multiplicadora, no mínimo, né? Daiane, né? Daiane, se você está ao vivo, você precisa mandar um oi lá na Dental Press. Você deu um oi aqui, né, Daiane? Dá um oi lá no Instagram da Dental Press, por favor, para a Liz te contactar ali. Rafael, vamos bater um papo? Ele tem... Abre o áudio do Rafa. Você consegue aí? Oi, que lindo. Cadê você? Agora sim, brother. Cadê o que eu não tô me vendo aqui? Minha câmera tá aberta? Tá aqui, cara. Aí, show de bola. Eu estou te vendo. E aí? Pessoal está Tá te dando um vendo. eco aí, cara. Tá com eco. Eu vou ter que desligar alguma coisa aqui. Você tá bonito, cara. Com esse negócio verde aí atrás. Cara, com essa blusa... aqui... Não, essa iluminação aí não foi isso, né? Isso não é amador, isso é profissional, cara. Aí... Isso cara, aqui é coisa de mulher. É a Liz que colocou isso daqui, cara. Nunca teve essa Dental Press aqui nesse cantinho. Ela, não sei pra onde ela gatou isso aí. Faz diferença, cara. Que coisa bonita. Destacou sua beleza. Isso tá um pouquinho grisalho aqui no cantinho de leve. Destacou sua beleza. Ó, Rafa, para com isso. Vai. Ó, tô de cerveja hoje porque vinho já deu no final de semana já. Tô lavando aqui, ó. Eu tô de água. Ó. Então, cheers pra você, ó.
Tá, gente. Obrigado pelo convite, Lindão. Obrigado eu, cara. Você é um parceiro aqui, sempre está no Excelência. Já deu aula aqui na SP também. Você sabe que todo ano você está aqui com a gente. Esse ano não deu, vamos dizer assim, né? Devido à pandemia, mas o ano que vem você está aqui com certeza. Tá? Há de se destacar aquele jantar na sua casa, aquele jantar árabe mesmo, que olha que eu tenho conhecimento de causa que minha família é árabe-libanesa. Ah, Aquele é? jantar na sua casa, cara, aquilo ali, aquele jantar árabe ali tem pedigree, né? Tem, O negócio tem, lá é pesado. tem um pedigree. Deve ser uma parentada sua antiga que veio para cá e está fazendo. Ó. Ô, Rafa, mas vamos direto ao ponto aqui para a turma. Nós estamos em quase 200 pessoas aqui na sala. E eu sei que você domina muito esse laminado cerâmico, você faz há muitos anos, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, nós já fizemos algumas lives, e eu queria assim, ó, vou fazer uma pergunta direta. Você sempre usa fio, afastador, retrator para fazer as moldagens de laminados? Se sim, ou não, quando você não usa e por quê? Fala para mim. Então, Depois eu vou falar. Fabiano, muito obrigado pelo convite aí, cara. Prazer estar aqui com vocês. Tenho um carinho enorme pela Dental Press, por você especialmente, sabe disso. A gente já trocou várias ideias sobre isso aí. Então, é um prazer estar aqui, cara. O que eu acho? Na verdade, Fabiano, além de dentista, eu acho que eu sou mais professor do que dentista. Se eu pudesse escolher uma profissão, eu sempre costumo dizer isso, no meu imposto de renda lá, está marcado lá embaixo, professor, né? Ocupação principal, professor. É isso que eu marco. Então, na verdade, de maneira geral, eu tento fazer as coisas no meu consultório e tento trazer algumas coisas que as pessoas possam fazer parecido ou igual. E eu costumo dizer isso, né? Eu acho que eu sei muito mais ensinar do que fazer. Quando eu vejo um aluno meu fazer melhor do que eu, isso é rotina, eu fico feliz, porque é meu caminho como docente. Fazer o cara fazer melhor. E por que eu estou falando isso? Porque essa pergunta tem a ver com isso para mim. Eu posso fazer muitas moldagens sem fio afastador. Com um excelente técnico à minha disposição, por exemplo, como o Abraão aí de Maringá, eu acho que um término a nível sem afastamento, ele consegue resolver com bastante cuidado. Agora, de maneira geral, um técnico bom do nível médio, que é a grande maioria das pessoas, né, trabalham, um afastamento melhor democratiza mais o processo, tem menos chance de errar. Então, se eu fosse sugerir para a grande parte das pessoas, me coloco nessa situação, é sempre moldar com fio. Então, eu sempre moldo com fio, vou te dizer mais, eu sempre moldo com 2 fios. Caraca, 2 fios? Cara, quase sempre. Porque eu acho que facilita muito o processo de visualização para o meu técnico e diminui a chance de erro. Isso não quer dizer que eu não tenha feito caso já onde eu tivesse moldado com fio ou sem fio, dependendo da margem. Mas é por isso, porque eu acho que fica mais fácil o técnico enxergar e acaba que democratiza mais o processo, sabe? Que é uma briga que eu tenho tido aí ultimamente, que é criar processos mais democráticos. Não só aquele que eu posso fazer, mas que a galera toda possa fazer. Assim, ó, aqui nós fazemos, assim eu indico assim, Rafa, ó, vamos supor que eu tenho um caso só de vestibular, sem envolver proximal, né? Porque normalmente quando você envolve proximal, você tem que ter um perfil de emergência legal, aí você tem que usar o fio afastador mesmo. Mas vamos supor um vestibular. Se eu tenho a vestibular e o preparo é a nível, eu vou ser bem sincero contigo. Eu normalmente não indico colocar o fio, mas eu indico fazer 2 passos. Entendeu? Eu gosto muito de 2 passos. Você gosta de 2 passos? Eu só faço moldagem de 2 passos. Na verdade, eu tenho inveja de quem faz moldagem de 1 passo. É uma inveja mesmo. Aquela inveja braba. Porque minha moldagem inveja braba. Quando eu faço de 1 passo só. Então, eu sempre moldo com 2 passos, independente de fazer com fio ou sem fio. Eu moldo com 2 passos. Normalmente eu uso de alívio. Eu tenho duas técnicas, tem várias, né? Mas ou eu moldo o pesado ou o put antes do acabamento do preparo, que aí já vai me dar o alívio, entendeu? Ou normalmente eu uso uma fita, aquela fita da TDV, agora eu esqueci, aquela azul, cara. Isotape. Isotape, essa. Que ela adere no dente e não fica sambando. Quando aquela técnica antiga de cortar um plásticozinho,
ela fica meio sambando na boca. Eu não entendo muito aquela técnica. Mas se você domina, eu não domino aquilo lá. Eu prefiro aquele Isotemp. Eu faço um movimento em boca, um movimento pesado e crio um alívio Também. interno. É basicamente como eu faço, cara. É E o aí famoso... é o material fluido. Basicamente isso. Mas a inserção do fio, para mim, é uma rotina. E o que, na verdade, eu não vejo nenhum... Já tive várias discussões sobre isso com alguns colegas. Se o seu técnico consegue enxergar o término sem afastamento, ótimo. Que é um problema. Você trabalha com o Abraão em Maringá, que é um cara muito treinado, muito acima da média. Então, talvez por isso seja mais fácil para você não afastar todos os casos. Pensa nisso. Né? Porque Isso é verdade. fica mal acostumado, né, cara? Fica mal acostumado. Você fica mal acostumado. Você está há tantos anos com o mesmo protético, você é igual a tua esposa. Ela olha para você e já sabe se está brigando, se está gostando, cara. Entendeu? Então, você chega o caso, você vê aquele caso, esse caso aqui tá tranquilo. Vai sem fio. Fabiano, mas qual é o problema, eu acho, do fio para o clínico? Ele selecionar correto o fio. Muitos me perguntam isso para você também. Mas qual fio eu coloco? Qual fio eu compro? Eu falo assim, não dá para você comprar apenas uma numeração. Você tem que ter no mínimo 3. Não tem como, no mínimo 3. Para você trabalhar. Qual é o mais comum, Rafa? Aqui a gente trabalha muito 0 e 0,0. Mas ele não consigo colocar isso em todos, 100% dos casos. Às vezes tem que trabalhar com 3 zeros, eu tenho que trabalhar com 1 zero. Entendeu? Vou te dizer assim, como a gente trabalha. Sempre o 3-0. É o primeiro fio sempre. Rafael perguntou aí, ó. Sempre o primeiro fio é o 3-0. Quase, vou dizer 90% dos casos, 95% dos casos. Sempre o 3-0. O primeiro fio, nossa intenção é afastar vertical, criar um espaço vertical, criar um batente na apical do sulco gengival. Sim. O segundo fio, vou brincar, que é igual uma calça apertada, né? A calça apertada, quando você bota uma calça apertada na cintura e você usa a calça o dia inteiro, no final do dia a sua cintura está marcada, está com uma marca na cintura, um afastamento do tecido ali, né, da sua cintura. Entendi. Quando você tira a calça, dá uns 5 minutinhos, 6, sei lá, 10 minutos, sumiu aquela marca, está zerado, não tem mais marca nenhuma. É assim com o EPI também, você coloca o EPI no rosto, depois de um tempo está marcado. Beleza. Se você coloca a máscara, o EPI, ou coloca a calça e tira em 10 segundos, não vai ter marca nenhuma, não vai ter afastamento epitelial. O segundo fio, ele tem que causar afastamento gengival. E esse afastamento, ele é horizontal. Ele é uma compressão da parede interna do sulco com a parede externa do dente. Ou seja, o fio toca no sulco e o fio toca no dente, faz um afastamento horizontal. E esse afastamento tem que ser contínuo pelo tempo de 5, 6, 7 minutos. Então, a inserção do segundo fio é em torno de 5 minutos e esse segundo fio tem que tocar na parede do dente, tocar na parede do sulco e empurrar. Para isso, tem que ficar metade para fora, metade para dentro. Se ele entra totalmente, ele perde a função. E se ele não entra, também. Então, a inserção do segundo fio, você falou de várias espessuras, tem muito a ver com a profundidade do sulco que você está trabalhando. Que, de maneira geral, se eu fosse comprar 3 fios, eu compraria o 000, o 00 e o 0. Agora, isso tem mudado muito para mim com afastamento para fazer escaneamento, cara. É porque, assim, é aquele famoso assim, se para moldar tá ruim, para escanear piorou, né? Puta merda. Não, fala essa semana eu abri uma garrafa de espumante, cara. Moldei, escaneei um caso, ficou lindo, ajoelhei, beijei o escaneamento. Porque a gente sofre. Quem molda 20 anos, escanear de uma hora para outra não é fácil, cara. É difícil. Não. É bem difícil. Eu tenho tido essa briga aí diária no meu consultório lá com o scanner, sabe, cara? Vou te dizer uma coisa. Foi o melhor investimento profissional que fiz na minha vida. O scanner. Eu não consigo mais ver a neonatologia sem scanner. Não consigo mais ver. Mudou muito minha rotina clínica. Você incorporou já? Incorporei. Eu não estou dizendo que você vai ser um dentista ruim sem o scanner. Eu estou dizendo que, na minha rotina pessoal, o scanner funcionou muito bem. E olha o que eu vou te dizer aqui agora. A pior indicação dele para mim é a moldagem. A moldagem o que ele mais indica na prótese, você não vai bem. Não é que não vai bem. Não é uma grande vantagem dele. Tem outras vantagens. O fluxo, a velocidade, né, o caminho. Então, mas o scanner me ajudou muito. Só que eu estou reaprendendo a moldar com o scanner. Ô, Fabiano, eu sei que, idealmente, a moldagem com silicone não tem que ter sangramento. Mas se tiver,
A gente leva de boa. Eu consigo moldar Tranquilo. de boa. Faço a moldagem dupla ali, seco um pouquinho, jogo ar. Agora, com o scanner, não dá. Não dá. Não dá. Não dá para fazer. Então, assim, ainda é uma curva de aprendizado. Com isso, eu tenho utilizado fios mais grossos para moldar digital. Aprendi isso com o Calítio, meu grande parceiro Luiz Calítio, que é o CEO lá do UDLab, e tenho feito isso rotineiramente, cara. Tem funcionado. Então, basicamente essa nossa rotina. E aí o Daniel perguntou se remove os 2 fios, né? Eu deixo o fio mais fino e removo o fio mais grosso. Basicamente, a gente faz. Eu normalmente, Rafa, eu coloco um fio, cara. E eu faço duplo passo, sendo sincero contigo. Tá? Pegar lá um light, você pega um light, um extra light, tá um fio bem legal, a gente não faz aqueles lógico, não é um caso mais desafiador, né? Uma coroa que tá muito escuro, mas normalmente meu dia a dia ou é sem fio ou um fio. 2 fios só para casos assim que estão bem complicados, entendeu? Mas eu sempre faço duplo passo. E o que eu acho também, cara? Eu acho que a colocação do primeiro fio, que é o fio mais fino, 000, ele facilita a gente ver a terminação cervical. Sim. Eu volto a dizer, né, cara? Assim, você tem uma curva de aprendizado muito grande. Você é um cara muito experiente no processo. Você me deu aula, né? Então, na verdade, Não, mentira. É muitos anos fazendo faceta. Mentira, nem não. Quando o cara coloca o fio, o primeiro fio mais fininho, melhora a ver a visualização. Porque, olha só, tem uma dificuldade hoje de términos conservadores e falta de término. Existe um hiato grande entre o cara não... existe um não preparar e ser invasivo. Existe um meio do caminho grande aqui. Esse meio do caminho são términos conservadores e tem términos que não existem. O cara risca a cervical e acha que tem um término para ser conservador. Não é conservador. O término conservador tem que ser definido, bem estabelecido. Tem que fazer o término, cara. Tem que fazer o término. E com fio afastador eu acho que facilita, mas só acho também. Agora eu tenho postado isso no final, sabe, cara? Só acho. Ah, não. Não, mas o fio, lógico, você visualiza melhor, claro, né? Para quem está começando, e você dá um acabamento melhor, não é verdade, Rafa? Eu acho, cara. E aí, se, por exemplo, tem aluno que a gengiva parece que está atrapalhando, entendeu o que eu tô falando? Aí vai lá e desce o reio na gengiva também. Então o fio ajuda também a não descer o reio na gengiva, né? Para ele ficar mais delicado. Que para moldar, você começa a moldar quando você começa seria a primeira ponta diamantada no preparo. Eu não gosto de trabalhar, né, cara? Eu gosto de beber vinho e comer. O trabalho é só uma ferramenta para beber e comer melhor. Então, quando eu preparo, eu sempre moldo na mesma consulta. E qual é o meu cuidado? Não fazer a gengiva sangrar, não machucar a gengiva. Porque ao machucar a gengiva, ela fica demasiada, ela sangra mais. Eu perco referência da margem gengival, se está intracircular ou se não está. Dificulta. Então, claro. Então, você falou aí, a moldagem começa no preparo, em todos os cuidados que eu tenho. Eu trato a gengiva antes. Meu pai é periodontista. Meu pai, né? E ele, sempre que fazia cirurgia periodontal, ele tratava o paciente antes. Raspagem, polimento coronário, a adequação do meio para fazer a cirurgia. E eu percebia, quando ele operava esses casos, sangrava menos, sabe? O paciente estava tratado previamente. E ele fazia também, de maneira profilática, a aplicação de clorexidina gel 5 dias antes. Tratava o paciente com controle químico do biofilme, com clorexidina 0,2%. E eu faço isso também para preparar os meus dentes. Então, o paciente vai fazer 10 facetas, ele sofre raspagem, polimento coronário, adequação do meio e, 5 dias antes, aplicação do gel de clorexidina 0,2%, 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Com isso, eu tenho a gengiva um pouco mais saudável, um pouco mais maturada, um pouco mais rígida, sangra menos, mais fácil de colocar o fio, né? Tem mais controle do processo e acaba moldando de maneira mais fácil. E se for escanear, pior ainda, né? Daí tem que estar mais controlado isso daí. Cara. Vou te falar que eu tenho... escanear tem que estar mais controlado. Vou escanear, cara. Mas tá indo, ó. Já melhorei muito, cara. Melhorei muito. Tem cada dia de cara mais feliz. Aqui a gente brinca também. Aqui na Dental Press a gente tem o Serec completo e tem o Aitero. A gente dá uma brincada aqui de vez em quando. Mas eu sempre falo assim, Rafa, pro aluno, porque o aluno quando vem e vê aquele negócio, parece que, nossa, ganhou na cena, né?
Eu falo assim, cara, mas qual é o seu dia a dia? Escanear ou moldar? Meu dia a dia é moldar. Então você tem que aprender primeiro a moldar. Você vai ser craque nisso daí. Não, Aí depois, se você quiser migrar, ótimo, não tem problema. Mas você sabe o conceito, não é verdade? o grande problema é que as pessoas acham que a odontologia é baseada em ferramentas. E não é ferramentas, são Não, princípios. são princípios. Você pode... Ô, Fabiano, quantos anos você faz faceta? Cara, eu tenho um artigo publicado em 2006, mas eu já fazia 2006? faceta. Em 2006 tinha valo? Que tinha nada. Você fazia o que com o heliomate, sei lá qual que era que você polimerizava? Era E tá aquele lá de até hoje. revolvinho lá, nem sei o nome. Era resina flow se bobear. E por que deu certo em 2006 e dá certo até hoje? Porque você tem os princípios básicos para isso. Obviamente, se eu tiver bons princípios e ferramentas adequadas, funciona muito bem. Se eu tiver bons princípios, tiver um melhor cimento, melhor foto, um scanner, claro, eu vou evoluir. Agora, sem um princípio básico, não existe. Então, eu sempre dou essa comparação. O cara quer emagrecer, faz regime, beleza. Aí para de comer. E aí começa a ser academia. Fala assim, opa, já que eu vou à academia, eu posso comer mais. Ele engorda. Porque ele, já que tem um negócio melhor, vou relaxar. Não. Já que eu tenho um foto melhor, vou relaxar na fotoativação. Já que eu tenho um silicone melhor, vou descuidar da gengiva. Já que eu tenho um scanner, não preciso colocar fita. É equivocado. A ferramenta precisa de princípios. Acho que esse é um grande erro que a gente tem. Então, princípios básicos, como você falou, de moldagem, se aplica em tudo, cara. Perfeito. Então, assim, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo aqui, viu? Você faz 2 passos e eu faço 2 passos. Correto? Uhum. Correto. Mas o que o pessoal erra muito dos 2 passos é quando o eixo, na segunda ato de moldagem, ele não provar previamente se o pesado está entrando, porque às vezes fica uma rebarbinha, é ou não é, Rafa? E você tem que cortar aquilo. Cara, esse é o clássico. E também de inserção, jogar para mais para mesial ou para distal. Faça aonde é entre os 2 centrais a linha média. Né? Posso mostrar uma foto aqui, cara? Pode mostrar, você manda. Vou compartilhar a tela aqui, ver se eu consigo compartilhar. Apareceu aí? Apareceu. Cara, vocês concordam comigo, olha só. Aqui eu tenho 2 moldagens do mesmo paciente, com materiais parecidos, mas 2 técnicas diferentes. Moldagem simultânea, que é a de baixo, e moldagem dupla, que é a de cima. Eu acho que saiu. Tá vendo a aula do Rafa aí? Ou... Não, agora dá. Deu. Deixa eu mostrar aqui, porque esse meu computador, cara, ele é irritante. Vamos lá. Dá para ver aqui a moldagem? Dá para ver, tá de boa, tá tranquilo. Então, essa de cima aqui é moldagem dupla. A de baixo é moldagem simultânea. Como é que eu sei disso, obviamente? Porque eu tenho material leve na moldagem dupla e toda a moldagem prévia. Enquanto na moldagem simultânea, eu tenho material leve só nas áreas onde o pesado não chega. Então, bem, o que a gente entende como erro mais comum na moldagem dupla? Erro por compressão, como você falou aí. Você tem alguma rebarba, uma área que fica mais retentiva, o material pesado não deixa o material leve fluir, você comprime material leve, ele é comprimido, deforma, quando você tira da boca, ele volta à posição, criando deformação, um preparo menor do que no gesso, o preparo menor do que na boca. Então, o erro mais comum na moldagem dupla é o erro por compressão. Você comprime material extra leve ou você cria uma área que não entra direito, faz uma sobremoldagem. E na moldagem simultânea, o erro mais comum que a gente percebe é que tem uma área vazia entre o contato do material pesado e o leve. Tem um espaço ali. O material leve empurrou o pesado, empurrou o leve e deixou sem nada ali. Tem uma área de repuxo. Então, o que eu tento dizer assim, primeiro, cuidado com o seu alívio na moldagem dupla, para não ser um alívio tão grande, nem um alívio tão pequeno. Perfeito. Porque um alívio grande também fica muito material leve, extra light. Material extra light se contrai mais do que material pesado. Você acaba tendo uma distorção maior. Tem estabilidade também. É exatamente isso. Então, o que eu tento sugerir como rotina? Tá? Uma rotina pessoal, tentando criar um processo de protocolo que não existe, porque é muito pessoal. Na moldagem dupla, sempre que possível, trabalho com material extra fluido, para evitar a compressão. Sim. E na moldagem simultânea, além de trabalhar com material não extra fluido, mas fluido, por exemplo, aqui é o
caso é o President, o verde da Coltene, é usar um material pesado que não seja tão pesado, que não seja tão putty, seja um pouco mais soft. Por exemplo, a Coltene tem 3 viscosidades: o putty super soft, o putty soft e o putty. O que eu gosto muito para moldagem de dentes é o putty super soft, que ele é fácil de sair da boca, ele é altamente, ele é muito soft para colocar, então funciona para moldagem dupla, simultânea, é fácil de se remover da boca. Então eu trabalho muito com o putty super soft associado ao extra light para moldagem dupla e o putty super soft associado com light para moldagem simultânea. Mas é uma regra totalmente clínica, não tem nenhum tipo de embasamento. Mas você está certo, cara. A gente tem uma pesquisa agora, eu vou até mandar para você isso daí, tá? De ponta misturadoras, mas com diferentes materiais, cara. E dá diferença de mistura, diferença de cópia mesmo. E você tá certo. Então, essa dica que você deu eu achei fantástico. Então, vai fazer duplo ou 2 passos, usa um extra light. Vai fazer passo único, usa um putty não tão espesso ou tão viscoso, tão duro. Muito interessante. Então, aí tem as duas frentes, né? Mas é isso que a gente vê na clínica, tá? Isso que a gente vê na clínica. Ô, Rafa, a Viviane perguntou aqui como que você faz o fio. Normalmente, coloca o fio e aí termina o término. Para coroa, sim. Normalmente a gente coloca o fio, né? E aí, para você não ficar mascando aquela gengiva, finaliza o término e aí dá sequência no ato da moldagem. Você faz assim também? Eu faço assim. Quer ver um fio aqui, cara? Um vídeo aqui, cara? Faz o vidinho aí. Vou botar um vídeo aqui de moldagem. Ó, tem que sortear o teu livro, hein? Daqui a pouco. Deixa eu fechar aqui. Só até você colocar aqui, ó, para estar embutido no sorteio, você tem que estar ao vivo como vocês estão, né? Porque a gente não está no Instagram, só está aqui no grupo fechado. E tem que ter marcado lá no da Dental Press, no Instagram da Dental Press, 3 profissionais que está escrito sorteio, no folder que está escrito sorteio, ou no meu que está escrito sorteio. Olha o vídeo aí, ó. Tá. Peraí que ele tá... Esse... Saiu. Que esse meu computador, cara, não sei o que acontece com ele. Vou falar uma coisa a você, cara. Não compartilhar, não. Não coloca ele na tela de apresentação, coloca ele normal. Que daí eu acho que vai. Como assim normal, meu filho? Dificulta não, Fabiano. Peraí. Compartilhar a tela. Vê se foi agora. Foi. Dá o vídeo aí, vamos ver. Agora foi. Foi. Ó, esse vídeo está no canal do YouTube. Quem quiser assistir lá. É um vídeo de moldagem dupla para moldagem com faceta. Como é que a gente trabalha? Esse é o primeiro fio. Normalmente eu coloco 000. Aqui eu coloquei o 00. Vou te contar um segredo do fundo do meu coração, que a gente já é amigo já, porque tinha acabado o fio 000. E aí, como o suco era profundo... Mas aí, cara, aí parece que tá bem espessa a gengiva. Tá bom, cara, porque depende também disso. Aí eu coloquei o 00. Então, assim, a gente coloca esse primeiro fio. Percebe que a gente coloca o pedaço único e vai seccionando vários pedacinhos, tá vendo? E é uma coisa que você não faz ele único, Rafa? O primeiro fio, não. Só o segundo. Tá. E aí, com esse fio posicionado, eu refino a margem do preparo. Refino a margem do preparo, avalio, coloco na posição que eu quero. Olha que legal, esse caso quem fez foi o Abraão. Fez 6 facetas em Empress Multi. Tinha um defeitozinho aqui na cervical, tá vendo aqui, ó? Cervical do meu dente. E aí coloca esse fio 1 a 1 em cada dente. E aí, olha só, depois do fio colocado, a gente consegue refinar esse preparo melhor. Sim. A gente sempre trabalha com hemostático, Fabiano. Ó, refina o preparo até tocar no fio, que foi a pergunta aí da colega, ó. Da Viviane. E trabalha com hemostáticos. Cloreto de alumínio, na verdade. Viscostat Clear, por exemplo. E aí coloca o segundo fio. Esse segundo fio aqui, ó, ele é único. Único. Contínuo. Contínuo. E aí, cara, eu vou te dar acho que uma coisa que me ajudou muito. Por exemplo, quando a gente faz preparo de faceta, onde eu não rompo proximal, as cervicais aqui, ó, dá para ver a setinha ou não? Dá. A cervical aqui, ó, ela fica aberta. O material de moldagem entra na cervical e sai na palatina. Quando você puxa, muitas vezes rasga.
Rasga, sim. Então, o que a gente faz nessas áreas que a cervical está aberta e o ponto de contato mantido? Eu fecho ela na palatina, olha. Vou na palatina com a barreira gengival, por exemplo, olha. E as áreas onde eu tenho ponto de contato mantido, fecha a barreira gengival. Fecha a palatina. Isso é obrigatório, né, Rafa? Isso é obrigatório. Pode usar aí uma barreira gengival ou resin laser, gel. Tem várias opções. E aí, molda com pesado. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Molda com pesado. Ó, faz os movimentos, o samba da moldagem, de um lado para o outro. Como você falou, eu faço movimento e reavalio se tem inserção, se está pegando em algum lugar. Eu costumo dizer que não pode fazer o clock, tem que fazer, sabe assim? Não pode ser clock, tem que ser, porque não pode ter uma retenção. E aí, sim, essa pontinha, cara, infelizmente não tem no Brasil ainda, que chama Colibri Plus da Souza. Você conhece? Cara, chegou agora, velho. Não, essa não, cara. Essa quebra não. O que quebra não, só a convencional. Essa que quebra, tá? Não, o que está vendendo. Olha só que legal. Você remove o fio e aí coloca essa pontinha. Aí eu tenho uma sugestão aqui, cara. Olha só. Vou dar uma sugestão. Até 6 dentes, eu uso uma pistola apenas. Tá. Mais de 6 dentes, eu uso 2 dispensadores ou placa de vidro dispensador. Por quê? Quando eu estou colocando material leve na boca, a minha auxiliar já está preenchendo a moldagem prévia. Tem um trabalho do Andreolo, um colega nosso, Rafael Andreolo, você conhece, o Rafa, aqui do Rio, que ele mostrou que o tempo, cara, mesmo dentro do tempo de trabalho, os materiais fluidos perdem viscosidade, ou perdem fluidez, melhor dizendo. Então, o que eu tenho feito? Quando é mais de 6 dentes, vou ficar muito tempo colocando material leve na boca, eu já coloco na placa de vidro um pouco do material leve e a minha auxiliar, enquanto estou aplicando material leve em boca, ela está aplicando material leve na moldeira. E aí, vou te contar a nutelagem, que eu tenho feito com 2 viscosidades. Na moldeira, material light e na boca, material extra light. Além de ficar bonito, funciona bem. Mas aqui, como são só 6 dentes, a gente colocou material extra light na boca, olha. Ele é bem tixotrópico, não escorre. Sim. E essa pontinha, cara, fantástica, ela quebra. E aí você coloca o material lá, agora na moldeira, entendeu? Que é uma desvantagem da Colibri convencional. Sim, você não consegue encher mais pressão. Aí. E aí você encheu, leva na posição. Vou te fazer uma pergunta agora, cara. Você joga o jato de ar? Nunca joguei. Eu jogo, mas eu acho que não tem efeito nenhum. Mas eu jogo há tantos anos que dá certo, eu continuo jogando, entendeu? Acho que faz bem o coração. Cara, nunca joguei o ar, velho, na boa. Olha lá. Não, e outra coisa, fica bonito pro vídeo, né, cara? Não, fica bonito. Mas assim, dizer que eu não sei se tem efeito. Eu já fiz um caso que eu joguei só de um lado e do outro não, e deu igualzinho. Mas eu continuo jogando, entendeu? Faz bem o coração. É um fator psicológico. Sempre me deu sorte, não me dá muito trabalho, continuo fazendo ainda. E aí uma coisa que eu acho que a gente tem que atentar, cara, que a gente aprende errado na faculdade. Vou te dizer uma coisa, Fabiano. Eu sou professor universitário, sabe disso. A universidade, cara, ela é obsoleta muitas vezes. Ela ensina a mesma coisa há 30 anos ao cara. Ixi, Maria. E até hoje, na faculdade, tem professor que ensina o aluno a avaliar silicone para edição com a unha. Então, assim, um ponto que eu acho que é fundamental no processo, se parar de marcar, se parar de marcar com a unha, está de bom tamanho. Eu acho que o tempo que é fundamental, cara, é você avaliar o tempo no relógio. Isso muda muito o resultado. Obrigatório, é mandatório. Não tem discussão. Né? Não tem unha, não tem espátula, não tem nada. É relógio, cara. Então, aguarda o tempo e faz a remoção de boca ali. E outra coisa, não sei se você concorda comigo. Um elástico, quando você tira o elástico do lugar, como é que você tira o elástico? Você tira devagarzinho, concorda? Para não arrebentar. O silicone é um elástico. Então, para você tirar a moldagem, também tem que tirar com ela com cuidado, porque para dar tempo do material em algumas áreas esticar, afinar e sair. Sim. Então, acho que cuidado com a moldagem aí, não sei, é assim que a gente faz, é assim que a gente trabalha. Isso que é o legal da discussão entre professor. Eu faço diferente de você também, na moldagem. Eu normalmente faço, eu coloco no pesado primeiro,
Porque eu vou usar só uma consistência. E depois eu levo em boca. Por quê? Mas você faz os dois ao mesmo tempo que você vai usar 2 pistolas, tudo bem. Para você não ter tempo maior. Então, por exemplo, você vai levar lá no molde pesado e aí você não acelera a presa. Porque na boca, você acelera um pouco a presa por causa da temperatura de 37 graus. Né? E normalmente Agora, em contrapartida, para encher a moldeira previamente, tem que conectar as pecinhas e depois colocar na boca, né? Mas eu faço com a ponta amarela. Eu tiro. Sabe aquela intraoral? Você faz 100, depois coloca a Eu intraoral. faço 100, daí eu coloco a intraoral e levo na boca. É isso aí. Entendeu? Mas as meninas, por exemplo, se for mulher, às vezes tem que dar uma forçadinha, complica para ela. Depende da aluna. Tem que dar o quê? Tem que dar uma forçada. Como é que é? Para de encher o saco. Entendeu? Você tem que adaptar ali na ponta na hora e aí às vezes não vai, cara. Aí complica. Se não forçar, não vai de jeito nenhum. Força. É interior, né, cara? Você tá achando o quê? Que puxa o é igual o interior de São Paulo. Mas aqui é norte do Paraná, claro. Tá? Tô perguntando aí qual é a silicona que você fez ali, Rafa. Cara, aquele é o present da Coltene. Mas a técnica é independente do material. É aquele que eu mais uso, por conta até da relação que eu tenho com a Coltene, muito próxima. É um silicone que eu gosto bastante. Acho bom custo-benefício. Mas é independente do material que você utiliza, né? Mas bons materiais, vamos lá. Express, Panazil, Aquazil, Virtual. Cara, tem vários. Tem vários, cara. Tem vários. Tá bem servido, né? Outra coisa, Rafa, vamos fazer o seu sorteio do livro, cara? Vamos, cara. Que legal o livro aí, cara. Fico feliz, cara. E tem um capítulo olha quem entrou aí, o galã da antologia. Quem? O Paulo, tá vendo ele ou não? Não tô vendo. Ele tá cada dia mais bonito, cara. Eu não sei o que ele tá fazendo, cara. Ele tá mesmo. Ele tá pintando o cabelo. Ele tá passando. Eu conversei com a mulher dele, ele tá gastando um gel diferente lá em Uberlândia, que ele trouxe um gel novo agora. E fica, tá vendo? Fica mais pra cima assim, cara. E fica estático, não fica né? brilhoso, Fica uma coisa linda. É um gel semifosco, semibrilho. Ele tá sem microfone. Abre o áudio dele, ô Léo. Não abre, não. O galã aqui é o Monte Alto, rapaz. Nada disso, rapaz. Porra. Não é cabelo, não. E aí, seu lindo, como é que você tá? Tudo bem, cara. Pô, eu tava programado chegar aí umas 9h20. Desculpa aí, viu, Marçom? Não, cara, nós acabamos agora de conversar aí, o Rafa. Tá tudo certo, cara. Não acabamos já? Pô, já me cortou, cara. Não, o Rafa, é The Flash, não. cara. Quero falar Oi? não. Ô, Lê, solta aí o livro do Rafa, por favor. O cara vai lá pro Rio de Janeiro fazer curso junto com a minha esposa. Ô, minha dupla, Fabiana. Foi dupla de Micael Mundim, cara. Carioca. É? Levou material para mim, levou plano de campo cirúrgico. Levou 4 dias de curso lá no Rio de Janeiro. Meio folgado. Caraca. Quem ganhou aí, Liz? A Tatiana ganhou o livro do Rafael Monte Alto. Ô, Tatiana. Quem é a Tatiana? Cadê? Dá um aí pra nós, tá? Dá um aí pra nós aí, tá? Todo Harry Tá ao vivo, senão perdeu. A lei lá é diferente. Não aceita esses caras folgados assim, não. Ô, Rafa. Oi. Você tem compromisso agora ou quer ficar aí? Cara, vou ficar aqui por aqui, quietinho aqui, vendo aqui vocês, tomando uma cervejinha por aqui. Segunda-feira, né, cara? Segunda braba, tomando cerveja na segunda aí, tá difícil, hein? Fazer live com você e PV, cara, é pra comemorar, meu irmão. Não tem essa, não. Então vamos direto ao ponto, Paulo. Paulo, um prazer. Né? O Paulo... Cara, o Paulo e o Rafa são referências no Brasil, um em cada sua área. O Rafael, muito falando na área de prótese, de cerâmica. E quem não conhece o Paulo, você tem que assistir uma aula desses dois, que os caras são fantásticos. Quem nunca assistiu, vai num congresso, vai no evento, vai no curso deles, ou vem aqui para Dental Press em dezembro, que o Paulo vai dar uma aula aqui no Excelência, né, Paulo? Em dezembro vai estar uma galera aí. O Rafa não deu esse ano, mas ano que vem ele está aí junto com a gente, tá? Ô, Fabiano,
Ah. Sabe o que é isso? Eu e o PV íamos falar junto no Cioba, cara. Nós dois. Ah, é? De casalzinho? Casal, mão dada. E abraçado. Chegar Puta, junto, tava junto e ir embora junto. que É isso top, aí. velho. Quando vai Dormi ser? também. Mas não teve pandemia, meu filho. Ah, é, caramba. Eu pensei que ia... Mas programou para o outro ano ou não? Programou, cara. Programado já. Não programou para o outro ano? Programado. Programou, cara. Já programou. Tá, então vamos lá. Paulo, vamos ver Meu se a irmão, Lilian ganhou o livro aí. Me dá um toque, Liz. Beijinho pra você, lindão. Boa live aí, tá? ó, Não, fica aí, não sai não, pô. Vamos em ih, três cara, aqui, mais meia horinha aqui. agora, tomar aquele livro branco lá, ó. Tá. Mas, Ô, ó, de Paulo, verdade, Fabiana, a honra é minha de estar aqui, tá? Formalmente falando. Tá? Eu sei que você preparou essa semana dos laminados aí com muito carinho, com muita vontade de compartilhar, dividir esse espaço aí depois do Rafa. Eu não sei nem o que eu vou falar, porque o Rafa é o autor de livro nessa linha. Para mim, vocês, né, como a Michelle falou, eu gosto do Fabiano, eu gosto do Heitor Cossenza, porque são dentistas que mostram a realidade do dia a dia. Né? Não é vídeo editado, não é vídeo mexido. Você mostra o dia a dia. Você pega o celular, estou fazendo isso aqui, estou reembasando o provisório, estou usando esse componente de moldagem. É muito do que o Rafael faz, é muito do que eu acredito que é o melhor caminho de dentista para dentista. Tá? Então, estou muito feliz, cara, e quero que você vá direto ao ponto mesmo. Aonde que eu não, possa ajudar no tema, porque eu faço cerâmica, acredito na cerâmica, faço resina, acredito na resina. Fechei hoje mais uma turma de imersão de cerâmica em janeiro, na minha clínica, onde eu tenho também espaço de curso igual você tem, igual o Rafa tem. E eu acho que não existe o melhor material, existe sim o operador que sabe transitar de um para outro. E quando a gente fala em facetas, cara, em laminados, há um reposicionamento, né, do tema, do mercado. Isso é importante, né? sim. Muitos acreditaram num excesso de indicação, outros enfrentaram aí uma discussão desnecessária sobre quando resina, quando cerâmica, e hoje a gente acredita que o melhor é o paciente feliz. O paciente está feliz com resina? Beleza. O paciente está feliz com cerâmica? Beleza. Está todo mundo trabalhando de forma responsável, correta, com embasamento científico. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E estou Com feliz de você ter certeza. me colocado nessa lista, cara. Nessa lista aí de nomes. Vi que a Raquel tá aí. Um beijo para todo mundo lá, para Raquel, para o Bruno, Maringá. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Porque Onde que eu ajudo? Você falar depois. agora, vamos dizer assim, voltamos quase o normal ainda, quase o normal. Não estamos viajando como a gente viajava. O Paulo, eu encontrava ele mais no aeroporto do que outro lugar, né, Paulo? Eu rodei muito, cara. 2019 eu só não rodei mais do que o Rafael Monte Alto. Mas eu É rodei bem por aí. bastante. Liga o áudio no Rafa aí. Ô, Paulo, mas vamos direto ao ponto. Quando você vai fazer preparo, cara, qual é a técnica que você usa? E o Rafael também, já que o Rafa tá aí, Rafa, qual você faz? Eu sei que o Rafa, liga aí o dele, Liz. O Rafa faz sobre mocap. Ele faz muito sobre mocap na anelada ou esférica. Eu acho que ele usa esférica, que ele gosta bastante, não é, Rafa? Fala, Rafa. Esférica. Esférica, ele gosta da esférica. Eu particularmente gosto da 2135. Eu não faço silhueta, eu vou direto com a 2135, porque ela normalmente tem 1.0 de espessura, né? E aí, se for meio, eu vou entrar metade, ou meia ponta ativa, seguindo a inclinação do dente. Paulo, qual que você faz? Eu tive uma experiência de trazer, igual eu já te trouxe aqui, Marson, uma Hum. vez. Foi uma vez que você esteve aqui em Berlândia, né? Sim, tive uma vez aí dando uma aula para vocês aí. Igual o Rafa também teve aqui, num curso de cerâmica, inclusive, e a gente foi para a clínica e foi interessante, porque ele foi com o protocolo dele, com a técnica, a filosofia dele, eu fui com a minha. Eu também sou da 2135, 4138. Uhum. Retirar o necessário para criar um eixo de inserção. Lembrando que lente de contato, laminado cerâmico, são próteses. E toda prótese precisa de um eixo de inserção. É lógico que o eixo de inserção de uma faceta ele é muito mais fácil de adquirir do que um eixo de inserção de uma coroa, porque envolve menos parede, menos ângulo, menos desgaste. No entanto, exige o preparo. Eu acho que uma coisa que, vou falar pelo Rafael, ele pode me corrigir, mas uma coisa que Tá. aproxima muito a nossa forma de trabalho, que é pegar uma ponta diamantada, planejar o preparo em cima do eixo de inserção
sem a referência do mockup, uma coisa que está muito ligada é que nós três, independente se usamos o mockup ou não, a gente acredita que tem que ter termo, tem que ter envolvimento, tem que ter... o ceramista tem que saber onde é o fim, tanto na proximal quanto na cervical. Isso é uma coisa que nos une. E uma coisa que eu achei interessante na técnica do Rafa é que se você prepara sobre o mockup, você já sabe exatamente onde você não precisa preparar. Não é necessariamente a maneira que eu faço. A maneira que eu faço eu faço mockup, sim, não preparava sobre ele, é uma coisa agora que eu estou transitando. Eu sempre pego uma 2135 e crio o eixo de inserção retirando o excesso de esmalte que interfere na adaptação da peça. Algumas vezes numa elevação, por exemplo, um dente conoide que tem uma bossa, uma alteração anatômica vestibular, um excesso de esmalte no vestibular. Algumas vezes é o dente que está vestibularizado, eu tenho que colocar ele no plano. Outras vezes é um canino que eu preciso facetar e ele tem uma protuberância vestibular, e assim por diante. Esse ser minimamente invasivo sem referência é um perigo. Por isso que, mesmo não usando mockup, eu diretamente, preparando sobre o mockup direto, eu uso muita guia de desgaste. Ah, sim, guia é obrigatório. Guia de desgaste. Sabendo que a guia de desgaste, ela vem do ensaio restaurador, sim, muitas das vezes ainda em cera, agora algumas vezes impressa numa impressora tridimensional, no enceramento digital, que no final se resume no preparo sobre o mockup. Eu acredito assim, tá? Estou fazendo aqui o advogado do diabo, que preparar sobre o mockup, você tem mais previsibilidade do desgaste. O preparo, sim, utilizando guia, você tem que ser um operador mais experiente, porque senão você acaba retirando estrutura desnecessária. Mas eu uso o sobre a guia por uma questão de costume, por uma questão de zona de conforto, por fazer isso há 15 anos. Eu tenho 18 anos de profissão, mas eu considero que com 15 anos de profissão eu comecei a vender os meus primeiros laminados. Meus primeiros casos têm 14 anos de acompanhamento. E sempre usei a referência, sempre usei a guia. Isso já era uma coisa fora da curva para a minha época. Você usou a técnica da silhueta aí, eu sou dessa geração. Eu sou da geração do ponta diamantada 10-14 fazendo canaleta e depois a 22-15, 22-14 fazendo sulco e unindo sulco. Eu sou dessa época, minha formação é essa. Eu fiz especialização em dentística em 2002. Eu sou especialista em dentística em 2002, 2003. E eu posso dizer para você que de preparo, o que eu aprendi na especialização não uso nada. Zero. A não ser na prótese convencional. Não estou falando aqui na odontologia minimamente invasiva, mas lá na prótese convencional eu uso muita coisa. Agora, eu estou falando de 16 anos atrás. Hoje eu uso muito guia de desgaste. Sim. E de vez em quando eu pego uns casos de mockup porque o Rafael veio para cá e bagunçou nossa cabeça em janeiro do ano passado e fez uma zona. Aqui é assim, Paulo, Rafa, aqui o cara tá começando. Se ele for fazer a primeira vez na vida dele o preparo, eu obrigo, entre aspas, ele fazer em cima do mockup, como o Rafa faz, mas eu faço ou silhueta ou 2135, tá, Rafa? Por quê, Paulo? Para ele ter a noção. Então, eu vou falar assim para ele, no 12, você vai entrar meia ponta ativa, ou seja, para ele ter noção do que é um 0,5, do que é um 0,4, porque ele está acostumado com a prótese convencional. Caraca, já aconteceu comigo em curso, o cara assim, vai direto no dente. Meu, o cara vai lá e entrou metade no esmalte. Falei, pelo amor de Deus. Você entendeu? Eu concordo com qualquer técnica, desde que tenha uma técnica com princípios. Eu vou dizer isso por quê? Porque na minha faculdade, eu aprendi assim, meia ponta diamantada. Mas qual meia ponta? A ponta 32-16. O cara não pode aprender assim. Ele não pode aprender meia ponta 32-16. Ele tem que aprender a meia ponta da espessura que ele vai escolher, independente da técnica que ele vai utilizar. O que acontece é que ensinam por protocolos, passo a passo, né? Usa 10 tal, usa 10 tal, 10 tal. Isso está errado. Se vai usar sobre mockup, como eu falei aqui, ou como o PV falou sobre o guia, não faz diferença. O que faz diferença é você ter uma técnica baseada em entendimento, não numa sequência que não é lógica. É isso aí. A gente, por muitos anos, o PV fala muito isso, o ensino acadêmico é obsoleto. Obsoleto. Porque fala a mesma coisa há 30 anos.
ensina o cara a preparar igual a 30 anos. O cara usa a mesma o cara usava transparência, mudou para o slide, mudou para o computador, mas é a mesma aula. Caraca, aí ferrou, hein? Então, isso que tem que mudar. Você vai fazer silhueta, você vai fazer com mockup, sem mockup, tem várias possibilidades, mas o cara tem que entender o que está fazendo. E, de maneira geral, o cara não entende o princípio. Ele só quer saber o formato. Esse é o maior erro da prótese fixa. A prótese fixa tem sentido, desde que você entenda o princípio. Né? E você pode transformar. Por que é mais difícil fazer faceta do que fazer coroa? Porque faceta depende do formato do dente, se tem diastema ou não, se tem resina, se é triangular, se é quadrado. Coroa não. Você mete broca e faz cônico, e todo mundo resolve. Mais fácil. E porque quando você não conhece o princípio, é difícil de aplicar. Eu acho que a ideia basicamente é essa. Independente de como você vai seguir o trabalho, acompanhar algum princípio, que eu acho que nós três comungamos a mesma ideia, que é dar embasamento para o cara e não dar um passo a passo perdido aí. Show de bola. Perfeito, perfeito. Rafa, e para você dar Rafa e Paulo, vamos fazer aqui, ó, o acabamento do preparo, que é um ato muito importante. Até falei antes de entrar o Rafa, que é obrigatório hoje você passar discos, passar borracha de resina, outro tipo de borracha, para você evitar alguma quina, alguma espícula, e logicamente que a sua faceta, coroa, não importa o que seja, vai vir melhor adaptada e a moldagem vai ser, obviamente, melhor. O que vocês usam? Qual tipo de broca? Qual tipo de borracha que vocês usam para dar esse acabamento após a broca convencional, vamos dizer assim? Eu aprendi com o PV, multilaminada. Eu também acredito. Não sei se o Rafa aprendeu comigo, não, mas eu aprendi com multilaminada também. Eu te juro que eu aprendi. Não, sério. A gente falou várias vezes sobre isso já. Eu acho que está de bom tamanho. Multilaminada, não precisa passar daí. 118 ou 30 lâminas? Aquela 118 é top, né? Eu gosto daquela 118. 118, 218. A Prima Dental vende ela é considerada broca ortodôntica. O fato da lâmina ser inclinada, ela alisa o suficiente. Não, tem gente que gosta de passar uma pedra. Beleza, uma pedra, ok. Irriga bastante, tá? Para depois você não ficar reclamando de sensibilidade pós-operatória, que pedra aquece pra caramba. Por quê? Pelo amor de Deus. Broca corta. Pedra é igual diamante, ela desgasta. O atrito é maior, a geração de calor é maior. Você fazer isso seco é difícil. E contar só com a irrigação do alta rotação ou do multiplicador é complicado, porque nem sempre a irrigação é suficiente. O aquecimento é grande, já tem trabalho questionando isso. Então, uma irrigação auxiliar é legal. Agora, entrar na linha de polidores, passar borracha de polimento, não tem ciência. E ultrassom? O que eu vou falar não tem ciência, tá? Mas quem entende de adesão critica o fato de você impregnar a superfície de esmalte dentina com borracha. Que você impregna. Há uma crítica, ainda não há ciência nisso. Tem pessoas já testando isso. Cara, ultrassom, CV-Dentos, Helsi, eu sou suspeito para falar, suspeito no sentido negativo, porque a minha experiência é muito baixa. Muito baixa. Eu tenho as pontas aqui. Eu acredito que o ultrassom para subgengival é bem legal, por não machucar, não injuriar tecido mole. Tá? Mas vou passar a palavra aí para o Rafa, se ele tem alguma consideração. Não é muito a minha praia. Eu estou desenvolvendo os protocolos com ultrassom. Tem gente que fala, eu faço ultrassom, preparo inteiro. Cara, não é minha praia. Minha praia é talvez pegar um ultrassom e fazer um acabamento. Ponto ultrassônico, acabamento cervical. Qual que é a sua opinião aí, Rafa? O PV, outro dia, cara, vou pegar aqui um gancho, mudar. Fiz uma live com o Paulo Fernando, do Implante Pério. Legal. Eu falei assim para ele, cara, o que você acha de guia cirúrgico periodontal? Ele falou assim, eu acho legal, desde que seja um guia de verdade. O cara não pode colocar o guia, botar a bisturi, tirar uma foto, fazer a incisão, depois corrigir tudo fora da foto. Aí é sacanagem, hein? Aí o que eu acho do ultrassom? Eu acho top. O cara só não pode preparar tudo com ponto diamantada, tirar uma fotinho com ultrassom e falar que faz tudo com ultrassom. Matou. Então, assim, eu uso o CV-Dentos. Eu tenho lá no meu consultório. Eu refiro as cervicais com ele. Só que é uma coisa mais lenta, é um pouco mais delicado. Não é só você passar lá que vai marcar. É diferente. Tem outra pegada. Eu acho excelente. Só não vem me enganar que faz 10 dentes tudo com ultrassom. Entendi. Eu acho que pode ser um artefato para dar um acabamento. E você pode utilizar. Eu acho
bacana para refinar um preparo, para definir a margem, como o PV falou, intramuscular ali, que sangra menos, funciona bem. Uma coisa que eu acho legal, para você remover, fazer retratamento de restaurações cerâmicas, quando você remove a cerâmica, seja com laser, com broca, para você remover a resina composta, o ultrassom acaba fazendo um desgaste seletivo. Não tão seletivo, mas desgasta um pouco seletivamente. E, além de desgastar, a vibração que ele causa descola os pedaços do cimento. Então, para você limpar o cimento de facetas antigas, os coroas, é uma estratégia legal, porque ele desgasta seletivamente e ainda descola alguns pedacinhos que estão ali mal aderidos. Então, essa é a minha experiência com o ultrassom para refinar o preparo, né? Lembrando lá da colocação do colega e também, cara, remover excesso de cimento lá funciona muito bem. Show. Então, assim, ó, vamos concluir o preparo. A técnica é aquela que você conhece, que você domina, em cima do mocap ou sem mocap, né? As brocas, você começa com o 2135, 4138, 4137, você vai definir isso e vai finalizar com uma multilaminada, que seria o ideal hoje, que o Paulo está falando, e eu também uso, entendeu? Essa 118. Eu uso a 118, Paulo, da Prima. Tá? Que é fantástico. Ela é mais longa. Mas isso é só para o final, gente. É para você faz o preparo com a broca convencional, depois você usa ela para refinar. Ela dá um acabamento show de bola mesmo, tá? Essa aí, o Paulo já até escreveu aqui, ó. É suficiente, você não precisa mais do que isso. Não precisa mais. Aí você já respondeu. Que show, gente. Nós vamos chegando a quase às 10 horas, temos 8 minutos para a gente terminar. E eu vou fazer agora o sorteio, Rafa, do livro do Paulo. Tá, Liz? Esse eu posso entrar nele, né? Hã? Esse eu posso entrar no sorteio, né? Vamos lá, ó, outro sorteio, ó. Você já tem o livro dele, pô. Você não ganhou dele. Se ele não ganhou... Pior que esse vagabundo fala que no livro dele tem um resumo do meu. Da minha boca, filhão, só saem verdades. Sei. E vai ter o CIOSP esse ano pra gente se encontrar ou não? Como que tá aí os preparativos? Foi para abril, né? Eu quero saber que vocês vão sortear esse livro aqui, ó. Cara, vamos sortear amanhã esse livro, viu? Hoje é só de vocês dois. Fala se eu não tô com as bíblias aqui, ó. Agora pesou pesado aí. Ó. Agora ficou feio aí, cara. Ficou bonito aí. Agora o bicho pegou. Ó, a Isabela ganhou teu livro, Paulo. A Isabela ganhou teu livro. Já apareceu, Isabela. Isabela. Já deu lá, Isabela Breviato, ó. E ela queria, tá vivo, hein? Que show. Parabéns, Isabela. Parabéns, Isabela. Bom uso do livro. Bom, tem que ler inteiro, marca lá o Paulo quando você chegar aí pra ti, hein? Tá? Sim. Cara. Ô, PV, você se ligou no cenário do Fabiano, cara? Olha que bonito, cara. Cara, o cara tá parecendo um lorde. Não é, cara? Lá, cara. Não, o lorde é o calamita da ontologia. Assim, o cara tá comprando um iate. Não, olha o copo ali, cara. Se liga no copo. Porra, não, cara. Fala aí de novo. Como é que coloca ele na tela principal aqui? Deixa eu ver. Parece que o cara até diminuiu um pouco do cabelo branco. Cara, não, mas é a luz. Na verdade, tem mais cabelo branco, viu? Mas é porque tá de longe. Tá de longe. Tá com a testa brilhosa. Não, você vê que tá na inclinação de 45 graus, não tá de frente, não. Tá maquiado, bicho. Ó, tá maquiado, viu? Tá bonito. Tá bonito. É porque eu tô aqui na Dental Press, eu não tô em casa, cara. Em casa não tem essas coisas. Me colocaram uma luz do tamanho do bonde aqui na minha frente, aqui, ó. Isso é coisa do Léo, da Lisa, aqui, do audiovisual. Gente, cara, eu acho que o intuito foi feito. A gente falou de moldagem com o Rafael, falou de preparo com o Paulo. Paulo falou que cada um faz de um tipo, falou a experiência de cada um. E o mais importante disso tudo, a gente trocou informações com o nosso colega. Mas o colega não vai embora ainda, que eu vou sortear mais 2 brindes. Mas eu tenho uma pergunta. E tem pergunta ou não? Não, eu tenho. Eu queria perguntar para você e para o Rafa. Pergunta aí, Paulo. Quando vocês finalizam um caso de cimentação e o paciente volta 30 dias depois com sensibilidade abaixo dos laminados dos premolares. O que faz? Alegando que essa sensibilidade ela começou depois da cimentação e não passa.
Água gelada dói. Qual que é o protocolo de vocês? Água gelada dói? Já aconteceu com vocês ou não? Foi só comigo? Não, já aconteceu, mas aconteceu, por exemplo, dele condicionar uma área e não selar direito ou não cobrir. Ou seja, ele expor dentina e não recobrir. Já aconteceu, entendeu? Vai ter, Marção, vai ter um dia de discussão sobre cimentação aí? Vai no último dia. Não, acho que é uma Quinta-feira. pergunta para o último dia, então. Legal. Quinta-feira. Só que aqui, se o processo... Eu vejo assim, igual uma restauração, cara. Pensa assim, se for isso, é até mais fácil, né, Rafael? Agora, se for, você usou broca velha, aqueceu o dente, na cimentação condicionou errado, aplicou o adesivo errado, aderiu errado, aí é o famoso não vai passar, porque você fala pro paciente que vai passar, mas é mentira. Entendeu? Eu acho que eu fazer a pergunta aqui para botar na discussão aí. Eu acho que pode não ser abaixo do laminado. Pode ser para apical do laminado. Sim. Esse é o mais comum. Oi? Gengival. Intracircular ali, para direção apical ao laminado, a margem. Porque a gente toma todo o cuidado da região cervical ali, mas talvez a região acima, não sei. Difícil, né, cara? Pô, doutor Eugênio, pelo amor de Deus, vou aposentar, cara. Já aconteceu com você? Cara, no pré-molar, não lembro de cabeça aqui, já aconteceu em outros dentes. Mas a gente discutiu sabendo no seu curso lá, né, cara, de proteger bem a porção cervical do pré-molar ali, que e não condicionar, utilizar adesivos autocondicionantes. Mas eu acho que às vezes acontece também, cara, além da margem. Uhum. Além da margem, quando você... Porque você toma um cuidado muito grande com o preparo, você condiciona, por exemplo, o ácido total. Sim. Você condiciona em cima da margem cervical, você ultrapassa a margem cervical. Mas você passa o adesivo só dentro do preparo, cara. Muitas vezes. Você não se atenta na porção ali apical à margem cervical. Que, não sei, é uma coisa que a gente tem que ficar talvez um pouco mais atento. Difícil, cara, muito difícil. A cimentação, eu vejo vários erros. Desde o condicionamento da peça, não só pelo tempo, mas também não ter uma margem de segurança. Eu vejo vários os alunos condicionar muito bem no centro, Rafa, e ali no término, na interface, não condicionar tão bem. E o que acontece muito, com vocês também, certeza, quando o aluno está condicionando o dente, está fazendo uma vestibular e tem uma parte palatina. Ele condiciona a vestibular super bem, que está em esmalte, tudo bem, e na parte palatina ele não condiciona bem. Às vezes não tem aquela margem de segurança quando a gente faz restauração. E o que vai dar depois? Manchamento. Manchamento e filtração, cara. Eu acho que o fato de estar entre nomes que estudam sensibilidade, eu recebo muito, cara. Vou falar assim, ó, para mim é muito. 2 a 3 directs por semana de sensibilidade pós-cimentação. É muito, cara. Sério, é muito. É muito. Eu tenho tudo printado aqui. E a maioria das vezes, eu concordo com o que o Rafael falou, são casos que já tinham predisposição para hipersensibilidade dentinária. Eles já tinham predisposição. E essa predisposição é muito mais subgengival do que supragengival. Outra coisa que eu tenho visto relacionado demais, casos de laminados pós-aumento de coroa clínica, pós-plástica gengival. Volta. Então, o paciente foi submetido a um aumento de coroa por uma questão estética, um recontorno estético, e imediatamente após ele vai para preparo, moldagem e cimentação. Se ferrou. No meu consultório, na minha rotina, quem faz a plástica gengival é a minha esposa, a Michele. Eu não tenho um caso assim, que eu estou planejando a plástica semana que vem, aí eu tenho 45 a 60 dias de cicatrização, para uma semana eu tá tranquilo para achar um horário para preparar. Cara, é tudo assim, ó. No consultório, não sei como é que funciona no seu consultório, mas no meu consultório, assim, eu estou com um sorriso para entregar para o Natal. Eu estou com um sorriso para entregar para o Natal, com contorno gengival todo alterado, com conta assim, ó, o que dá para cicatrizar aqui? 30 dias? Estão com 30 dias. Então, eu entendo que a dor do dentista são, primeiro, quais são as dores quando você fala em sensibilidade pós-cimentação? O erro diagnóstico de
pacientes que já têm predisposição para sensibilidade. Aqui eu coloquei o exemplo do premolar, mas pode ser um canino, pode ser um incisivo. Segundo, padrão oclusal e de desoclusão. Como que esse dente tem sido sacrificado? Quanto mais eu associo a minha rotina com a endodontia, mais eu sei que eu não sei. Avaliação, diagnóstico pulpar, vitalidade pulpar, idade pulpar, saúde pulpar. Isso é importante. Antes de começar o tratamento. Uma coisa que o Renato Mioto fala, se você vai vender 10 laminados para um paciente de 45 anos de idade, você tem que lembrar que os dentes desse paciente não têm 45 anos. Às vezes o incisivo central tem 45, o lateral tem 40, às vezes o pré-molar está com 65, de tanta porrada que ele tomou na vida. A vitalidade pulpar dele é diferente. E de repente um preparo, mesmo muito bem irrigado, era o único gatilho que precisava para desencadear um processo ali. Sim. Agora, vem os pontos mais críticos, que o Rafa já viu a gente discutindo isso, que é aquela faixa de dentina subgengival ou supragengival, pós-plástica gengival, exposta a 30 segundos de ácido fosfórico quando o dentista não percebeu que ele está condicionando a dentina. Porque o tal dos 30 segundos com ácido fosfórico é perigoso. Sobre esmalte é o ideal, sobre dentina complica. É foda, crime. Né? E solução para isso, dessensibilizante químico só vai funcionar na situação que o Rafa falou. Se você detectar, a sensibilidade é sub. E aí não adianta jogar jato de ar, é sonda. Porque jato de ar, ele também vai criar um choque térmico, ele pode mascarar, mas a sonda friccionada subgengival, ele te separa para você se o problema da dentina sensível ela está apical ou laminado ou abaixo do laminado. O segundo ponto é, se você detectar com a sonda que não é apical ou laminado, é sub a dentina que foi agredida, entre aspas, nesse caso, antes de optar por retirar o laminado, a solução que você tem é anti-inflamatório sistêmico ou, melhor ainda, laser, fotobiomodulação de tecido de 6 a 10 sessões com protocolos bem aplicados. Infravermelho, que tem a capacidade de penetração. Tá rolando uma maratona de laser fortíssima aí durante os próximos 16 dias. Vocês não precisam sair daqui da semana do laminado. Assiste tudo aí. Terminou a semana do laminado, vai atrás da Ana Cecília, que está rolando uma entrega de laser bem legal lá. E a Ana vai entregar um conteúdo, um protocolo só de manejo de sensibilidade pós-operatória. E o pós-operatório não é só depois de laminado, não. É depois de restauração classe 1 de resina também. E tem sensibilidade, hein? E o duro que tem. Nossa, demais. É só fazer. É só substituição de amálgama, quando o dentista não está preparado para isso. Restauração classe 5 de resina. É lógico que hoje a gente consegue controlar um pouco melhor a sensibilidade pelos materiais, só que você tem que entender tanto os materiais quanto o diagnóstico do problema ali, né? Como você falou, qual é a idade daquele dente? Como que tá? Igual a colega, mas é igual a colega falou ali, ó. A Giovana, eu quero morrer quando acontece isso. Como que faz? Acontece com as pessoas. Olha, quem não sofre de sensibilidade pós-operatória no consultório é quem não pratica. Não o cara faz. que pratica sofre. A questão é que nem sempre o paciente volta para você. Esse é o problema. O cara vai falar assim, mas eu não tenho tido tanto esse problema no consultório. Eu posso te falar, mas e se eu disser para você que eu estou resolvendo paciente seu no meu consultório? Então, assim, é difícil a gente falar, porque o paciente pode não te dar uma segunda chance, ele pode não voltar para reclamar, ele pode achar que é normal. É complexo. Sensibilidade pós-operatória é um tema separado, hein? E não é necessariamente relacionado com a cimentação. Concordo com o Fabiano. Hoje tem muitos materiais que você pode evitar danos, né, para o tecido. Eu não vou entrar na cimentação não, viu, Marção? Porque eu sei que vai ter um dia só de cimentação aí. Sim. Mas quando a gente fala de preparo, igual você colocou muito bem, eu vou repetir. Pouca irrigação. Broca velha, ponta diamantada velha, mão pesada, planejamento errado. Você vender um sorriso, já identificando ali, o cara é usuário
pós-ortodôntico 2 vezes, apertador ansioso, já perdeu a ponta do canino. Cara, essa polpa é envelhecida. Essa polpa não tem a idade do cara. Aí ele tem 38 anos. O dente dele, a polpa dele tem 38. É, O Renato Mioto hoje está falando de envelhecimento precoce pulpar. Polpa cheia de nódulo, com pouca viabilidade. Pouca viabilidade. Né? Então, um diagnóstico pulpar já ajuda bastante. Com certeza. Diagnóstico térmico, né? Sensibilidade térmica. Ajuda bastante nessa hora. E Prévio ao preparo. E é uma coisa que a pessoa tem que ver antes. Porque não é só igual fazer clareamento. Ah, senta aí que eu vou fazer clareamento. Caraca! Você nem fez uma avaliação do paciente, se ele está apto a fazer, se ele pode fazer, qual é a técnica que você vai fazer. Às vezes não dá nem para fazer nenhuma técnica. Você tem que tratar esse dente primeiro. É ou não é, Paulo? Não ali. E a mesma coisa para laminado, pô. Tá? Tudo. Paulo. Legal, cara. Tem uma galera aí na sala agora que eu tô vendo. 160 pessoas. Parabéns, viu, Marção? Porra. Não, a Dental Press trabalhou bem aqui, muito ex-aluno, muito colega, vocês dois aí show muita gente. Então, parabéns. Tamo junto, tá? Isso. Vamos fazer, agora nós vamos fazer vamos dizer assim, conclusões. Rafa, conclui aí, tá? O que nós falamos? Paulo, você deu essa pitada da hipersensibilidade, o pessoal abriu o olho, né? E não começar fazendo pós-cirúrgico e também essas retrações, ou algumas vezes você tem aquela formato de cunha, cara. Muitas vezes a gente vai no formato de cunha, você prepara e tem aquele formato de cunha para baixo do preparo. Já aconteceu comigo isso. Aí essa é o caos, né? É ou não é? Caraca, velho, essa é o caos. Tá? Essa dá pano pra manga. Depois você vai cimentar, sempre sobra alguma coisa. Tá? Então a gente concluiu assim, Rafa, da moldagem. Você faz de um jeito, eu faço de outro, mas estamos junto. Entendeu? Como é que foi? Quem faz passo único e passo duplo aí? Não, a gente faz 2 passos. Conclui aí, Rafa. Qual foi a diferença? Não, é que eu uso 2 fios sempre. Eu não vou levantar a discussão, não. É só para... Não, acho que é basicamente isso. Não tem diferença. O que acontece é igual. O que eu acho que o mais importante da discussão é entender que se prenda aos princípios, cara. Igual do preparo. Eu brinco no curso de imersão que eu dou, eu fico com o celular na mão aqui assim. Se o aluno perguntar para mim que broca ele vai usar, eu jogo na cabeça dele. Porque eu não quero que ele pergunte da ponta diamantada. Eu quero que ele entenda que ele quer uma ponta cilíndrica, uma ponta troncônica, uma ponta esférica, que tem uma espessura determinada, para ele fazer determinado desgaste. Se vai ser com guia, com mocap, do lado do outro, não importa. Ele tem que entender o princípio. Então, por que você coloca o fio? Porque afasta a margem. O seu técnico não precisa da margem afastada. Você não precisa do fio, está fechado. Entenda só os princípios. A gente fica discutindo uma situação que é detalhe que eu te falei. Você vai criar uma rotina no seu laboratório de... Eu não posso querer convencer o PV, que trabalha 15 anos numa técnica que dá certo, a mudar. Eu posso mostrar um caminho que a gente discutir junto, como a gente faz sempre, e a se misturar ali, cara. Mas são detalhes agora. Eu acho que o mais importante é você ter um princípio por trás do que você faz. Essa é a ideia. A partir daqui você pode ir adaptando e entendendo onde você vai ganhar, onde você vai perder. Porque assim, cara, odontologia é igual jogo de xadrez. Você vai perder sempre. Em algum momento. Só tem que perder pouco e ganhar muito. Perde um peão e ganha uma rainha. Perde uma torre e ganha uma rainha. Você não pode perder uma rainha e ganhar o peão. Então, basicamente, dentro desse processo, você é moldado da maneira que te traga mais vantagem do que desvantagem. E criar princípios no seu dia a dia. Eu acho que é basicamente isso. Concluindo, é isso. Tanto o Paulo, o Rafael, né, o princípio é primordial, não importa você ter vamos supor, o scanner de última geração, ou micromotor de última geração. Quem postou um negócio super legal hoje, cara, que é de Minas, que fala de sensibilidade, de pasta. É amiga tua, Paulo. Esqueci o nome dela. Maria Luiza Oliveira. Sim, cara, ela mostrou uma instalação de 37 anos lá. Fantástico. É lógico que a gente tem alguns materiais que ajudam hoje. É óbvio, se eu utilizar motor elétrico é muito mais fácil, né? Se eu utilizar lá uma fresa específica é mais fácil, tipo essa para dar acabamento.
Mas você tem que saber os princípios, é isso que o Rafael falou. Se você não sabe os princípios, nada vai dar certo. Né? Exatamente. Como que restaurações indiretas duraram 3 décadas, cara? Não é só questão do material, não. Não é só questão. Se dependesse do silicato de lítio, o silicato de lítio duraria 40 anos. A questão não é essa. A questão não é essa. Certeza. Ah, o ouro é melhor. Não, não é isso, cara. A questão é o operador. É sempre o operador dependente, porque o operador vai escolher o melhor material, vai escolher a melhor técnica e tal. É isso. Existe uma questão das interfaces aí, a cimentação convencional, a cimentação adesiva tem seus pormenores, seus detalhes, mas sexta-feira é o dia de discussão de cimentação. O meu resumo para o preparo, cara, é seja o menos invasivo possível, evite substituir estrutura dental por material artificial, o melhor é o dente. Num caso de laminados, tente atender a demanda do seu paciente dentro do princípio de preparo. Tem hora que eu vejo assim, o cara quer ser ultra minimamente invasivo, num substrato escurecido, o paciente querendo um dente branco. Não dá. Ave Maria. Tetaciclina. Nível 3, banda cervical cinza. Cara, tem que meter broca, não tem jeito. Você quer mudar a cor do seu dente? Você quer sair da escala C4 para uma Bleach 3? Tem que desgastar. Não adianta falar, eu vou transformar um sorriso escurecido desgastando 0,3, 0,4. Totalmente sem princípio. Um cara zero princípio. Não adianta. Não adianta. Então, assim, tenha princípio, não fique com bandeira, evita muito hashtag isso, aquilo. Seja mais tranquilo e pronto. Boa, PV. Né? Fechou. Gente, só tenho que mandar um beijo para vocês aí, o Paulo e o Rafael, no coração de vocês. Vocês são meus amigos muito mais do que essa aula aqui. Eu queria estar com vocês dando presencial isso, mas como não dá, né, hoje. Vou ficar para uma próxima, quem sabe vocês estão aqui comigo esse ano não, mas o ano que vem com certeza. E é um prazer falar com o Rafael, falar com o Paulo, toda a galera vendo aí. E para finalizar, vou fazer os 2 sorteios, Liz. Faz aí o sorteio, por favor. Vai fazer mais 2 vouchers. Tá. Uhum. Os 2 vouchers da 3M de R$200 lá. Igual do Bruninho, Paulo. Rafa, tá? Rafa, imagina abraçar o Marçom agora pessoalmente. O homem deve estar cheiroso, hein? Com a camisa preta ali no escuro, hein? Tá bonito. Vou falar, quando ele abriu aquela, eu falei, que isso? Comprei semana passada. Ganhei da esposa. A mesma roupa desde as 7h30 da manhã, rapaz. Tô encebado. Aí eu barro aqui, ó, pô, de estragado, cabelo oleoso. Então vamos ver quem ganhou aqui, ó. Mas foi fantástico, cara, a experiência do Rafael aí, compartilhada, do Paulo. E, na verdade, dava para a gente discutir uns 3 dias aqui, né? Mas como o tempo já esgotou, vamos pro sorteio. Se vocês quiserem já se desligar, eu sei que vocês estão com a família aí, o Rafa tá tomando. Cara, fica à vontade. Paulo, obrigado por ter participado. Vou embora, então. Fabiano aqui, beijinho pra todo mundo aí. PV, saudade sua, seu lindo. Se cuida aí. Dá um beijo à minha dupla aí, minha colega de curso. Da tua dupla tá folgando, hein, Paulo? Tá gravando essa live ainda, vai pra merda, viu? Tá gravando. Cara folgar, troca mensagem. Cara, eu vou ter que cortar isso aí, ó. Minha dupla é dura, hein, cara? O Rafael Valente ali sabe que eu sou de Araguari, rapaz. Araguari o povo é perigoso, viu? De vez em quando a gente anda armado. Cuidado, vai mexer com a mulher do homem, Rafael. Você é doido? Ó, quem ganhou ele? Não, gente, a Maísa ganhou. Eu, olha lá, ó. Valeu. Garçom, beijo pra você, meu irmão. Beijo na Raquel, no Bruno, todo mundo aí. Laurinho, todo mundo. Te vejo em dezembro. Um abraço, Paulo, Rafa. Deixa eu finalizar aqui. Obrigadão. Sucesso pra todo mundo. Tá? Valeu. Pessoal, esses 2 caras são fantásticos. Quem não viu eles ainda, uma apresentação, seja lá na Bissage, seja em Niterói, né? Que o Rafa é de Niterói e o Paulo Soares lá de Uberlândia, né? E também eles dão aula aqui, eles dão aula aqui no Excelência, aqui para nós, eles são demais, são fora da curva, tá? Quem que a outra ganhou? A Maísa já deu um oi aqui, foi ela que ganhou. E a outra? Só um pouquinho que ela está programando. Pessoal, teve algumas perguntas aqui no começo que eu não vi, então me perguntaram ali, quando você faz só acréscimo, sem, e como que fica se a borda é incisal? Então, algumas vezes, você vai acrescentar na região vestibular e muitas das vezes a gente aumenta essa borda incisal porque ela tem mais uma exposição. Então, ele vai usar vestibular e uma parte da incisal.
Pô, Fabiano, mas precisa fazer aquele overlap? Aquele overlap seria um preparo na lingual que te encaixava. Não, a gente não faz isso. A gente só faz esse overlap, esse encaixe atrás, se você pegar um paciente que tem um desgaste nessa região, né? Ou seja, ele desgastou por um refluxo, ebolemia, rói o dente, ou não por uma oclusão errada. Para a oclusão errada topo a topo, você tem que corrigir, não tem como você acrescentar nenhum tipo de material. Então aí quando você tem um desgaste na palatina, aí tudo bem, aí a gente faz a reposição da área desgastada pela cerâmica. Tá? Existem outras técnicas de resina palatina e cerâmica na frente, existem outras técnicas, mas aí a gente dá em aula agora, é uma coisa mais rápida, tá? Que mais? Pode sortear. Então é isso aí, tem que enxergar o término, a espessura, ótimo, tá? Então nós falamos de preparo, moldagem. Amanhã a gente vai falar com a Lísia de se vai fazer MEX, feldspática, como que faz o planejamento digital, quantos milímetros eu preciso de espessura. Na quarta vai ser a Raquel, e aí Raquel, casos multidisciplinares com ortodontia associada, junto com o Laurindo Furquim. E aí na quinta a gente vai fazer o resumão de vários casos, tipo, vamos debater vários casos, tá? Fique esperto que a gente vai lançar um curso aqui online de laminados e eu já vou dar um spoiler aqui. O curso, olha só, vai ser de graça, porque aquilo que você pagar vai ser revertido em uma aula presencial. Tô dando um spoiler aqui, mas espera até abrir aí para esse curso, tá? Como vocês Quem ganhou agora? Faz de novo, mas ganhou de novo não pode. Ô Maísa, pelo amor de Deus, você tá aqui que ganhou na cena? Faz outro. Ganhou 2 vezes, não pode. Que negócio é esse? KKKK, ó. E é o mesmo prêmio, então não tem nem como você escolher, Maísa. Tá? Não tem nem como você escolher. O último. Por estar até aqui, acompanhe terça, quarta e quinta. Tá? E a próxima vai ser... Ou o próximo, né, no caso. Tá? Então aí, obrigado Letícia, Aran, Paula. Nossa, tem muita gente para falar, tem 130 pessoas, não vai dar, né? Tá? Caroline, Marcelo, então vários alunos, ex-alunos aqui presentes. Espero que nós três tiver contribuído com alguma coisa, ou seja, ter valido a pena ficar quase essas 2 horas aqui e alguma coisa ter absorvido, tá? Deu, Liz? A pessoa não está online? Então faz de novo. Tá, que bom que vocês gostaram. Obrigado, Viane, o Daniel, a Vivi. Calma aí que vai ter mais um sorteio, gente. Tá mais um. E amanhã, mesmo horário, 20h30, junto com... É legal ver essa parte laboratorial, tá? Que é o Miguel. E o Luiz também vai dar uma aula. Ó. O Luiz é o dentista que ajuda nós aqui na fotografia e também na clínica, que vai dar uma aula para vocês aí, um bate-papo de como usar o celular para tirar foto, tá? Um cara que domina muito isso é o Ivan Yoshio, que dá aula aqui para nós também, né? O Bruno Maia também dá aula aqui, mas amanhã vai ser o Luiz, que é de casa, é caseiro, tá? Obrigado, Hugo, que bom. Quem ganhou? Ana Paula Pereira. Ana Paula tá aí? Ana Paula Pereira está na área. Tem uma Ana Paula aqui, mas a gente não sabe se é ela. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Faz outra. Se ela tiver, a gente tira um de amanhã. Faz outra aí, por favor, Liz. Só para garantir, vai. Porque eu acho que ela não falou nada. Gilberto, João, Jorge, Maurício, Vanessa, obrigado. Hugo, Maria de Fátima. Tá sorteando no meu perfil, Caroline, agora. É do meu, né, Liz?
Ela tá indo. Sorteia lá, mulher. Sorteia lá que o pessoal quer dormir. Segunda-feira braba. Hã? Ó, a Duda quer ganhar, gente. É 200 pila. Qualquer material da 3M. Aí você tem que... Lógico que você tem, é o custo de 600, ganha 200, tá? O Aran quer ganhar também. Quer ir pra casa com o brinde. Ora, você tá trabalhando até agora, velho? Agora que eu vi aqui. Seu homem trabalha demais. Eu também. A Vanessa, a Adriana. Urgência. Eita, segunda-feira de noite, urgência, velho. Caraca. Valeu, Rebeca. Beijo. Estamos lá no curso. Meu perfil, beleza. Então, Arnaldo, a incisal, ó. Eu tenho 3 tipos. Eu tenho uma que recobre, tem uma que para na incisal, tá? E tem uma que só fica na vestibular. São esses 3 tipos que eu tenho aí de forma de preparo do borno incisal. Então, um que você recobre, um que você só para na incisal, não passa por palatino, só pega uma parte, e a outra só vestibular, tá? Quando você não aumenta a incisal. Vamos falar disso. A gente falou disso, né? Mas a gente vai mostrar casos aí na quinta-feira, tá? Beleza, Luiz. Ô, Luiz, beijão pra você, meu velho. Um abraço. Quem sabe a gente se encontra aí em São Paulo. Deu aí, Li? A gente não sabe se a pessoa tá ao vivo. Qual é o nome da pessoa? A Letícia qual? Ela estava, não sei se está agora, que eu vi ela aqui. Letícia, está? Ou ela saiu? Ela estava, certeza. Então outro. Letícia deu oi ou não, Letícia? Mais um, vai. Letícia avisa ela que ela perdeu. Qual o tempo máximo que vocês deixam o paciente para marcar a próxima consulta? Wesley, para laminado é bem tranquilo, né? Para 7 a 10 dias, bem tranquilo. Só para reabilitação que é um pouco mais complicado. Mas para o laminado, lembra de você abrir bem as ameias, né? E 2 dias antes fazer um bochecho de clorexidina. Aí eu indico o bochecho de clorexidina, igual o Rafael falou. E tem que limpar nas ameias. Porque para laminado você não consegue ficar separado, né? Você vai ficar tudo junto. Mas tem que abrir bem as ameias, tá? Luiz, qual é a marca, a bisacrílica mais resistente? É a ProTemp 4 da 3M, é a mais resistente do mercado. Os trabalhos falam. Quem ganhou, Lê? Tá, então faz outro. Stephanie não tá. Vamos lá, vamos ver. Tem que sair uma aqui no final. Vamos lá. A Viviane já mandou para ela direto. Vai, Viviane. Calma aí, vamos ver se vai. Me dá tudo certo. A Aline falou, me dá. O que você acha da bisacrílica? Cara, gostei da bisacrílica da FGM. Me surpreendeu. A Prima Art. Muito boa. Custo-benefício legal. Alguém já usou aí da FGM? Muito boa. Da FGM. Chamada Prima Art. Prima Art. Já usaram? Eu já usei. Muito boa. Tem vídeo no Instagram dela. Eu usando. Eu também gostei. Ó, Giovana, ó. Gostei. A Maria de Fátima gostou. Legal. Né? O Edson ganhou? Beleza, Edson. Você é da onde, Edson? Deixa eu ver se eu conheço ele. Não consigo ver aqui. Não consigo, eles estão lá. O Edson ganhou. Então, beleza. Ganhou o voucher aí da 3M. Amanhã, nós temos esses 3 vouchers também, né? Nós temos o livro de materiais dentários. A Lívia vai sortear lá o meu livro de Cascavel, aqui perto. E
e mais um brinde que a gente vai escolher, tá bom? Então até amanhã, 20h30, da FGM. Isso aí, Arnaldo. Brigadão. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, alguma dica clínica. Eu, Rafa e o Paulo foi sensacional. Cara, os caras são fora da curva, eles são fantásticos. Então foi ótimo bater um papo com eles e aí trocar informações com vocês. Até amanhã. Fique esperto aí no curso online do Laminados, que a gente vai abrir. E eu volto a falar. O preço que você pagar vai ser revertido no curso presencial. Mas a gente vai explicar melhor isso. Beijo para vocês. Até mais.